Então, obrigado. É um prazer estar aqui. Tem sido uma experiência realmente interessante. Muitas emoções que já senti na primeira parte. Muitas vibrações. A mais complicada foi olhar assim para estes holofotes, não estou muito habituado a isto. E a primeira coisa que eu tenho que fazer é descartar o preconceito que os meus amigos me ensinaram há pouco. Mas depois vi o Fernando, agora ouvi o André, fiquei preocupado. Será que eu aterrei num Levanta-te e ri ou no 5 para a meia-noite e não trouxe piada nenhuma e venho falar de coisas mais cinzentas? Mas vamos tentar fazer isto. Eu hoje não quero falar de Magalhães, é evidente que fazia parte do meu background, mas eu essencialmente quero-vos passar uma emoção. Uma emoção dos outros dois P's que faltam, da paixão e do profissionalismo naquilo que eu estou a fazer e estou a sentir. E eu tenho que agradecer ao Fernando, ao André e ao Rui por formalmente me terem posto aqui. Mas eu tenho que vos fazer uma confidência e pedir desculpa a um amigo por trazer isso aqui para o palco. O Ricardo Luz falou da primeira parte e falou do Rocky e daquela sensação que ele teve quando decidiu que um dia, quando viesse a um TED, vinha para o palco lutar e cantar e dançar aquela música. Quando ele tinha 14 anos, quando ele tinha 15, eu tinha 14 e estava ao lado dele. E vimos o filme ao mesmo tempo. E ele, com o seu conceito de liberdade que vos passou há bocado, ele disse: eu vou para o palco do TED, vou dançar, vou cantar e tu vais comigo para a segunda parte. E pronto, lá tive eu que vir, com a flexibilidade que ele na altura me deu para estar aqui convosco. E é realmente um prazer muito grande estar aqui. Falar de emoções e da minha experiência, e daí eu dizer que também não tenho que falar de Magalhães, eu tenho que vos falar daquilo que é uma réstia de esperança para muitas crianças que eu já vi. Em 20 meses da minha presença neste projeto, já fui a 30 países. É algo que, de facto, nos faz respirar, nos faz pensar, nos faz tocar, nos faz falar e ouvir com pessoas muito diferentes de nós, mas que, depois de passar por tantos sítios, o que eu senti, e sinceramente até já pensei em escrever um livro, quem sabe, nós somos só um povo, não temos essa noção. As pessoas são todas iguais. Nós a única diferença que temos é que estamos em diferentes estádios de desenvolvimento. Não tenho dúvidas nenhumas sobre isso. E se em África os mercados são a céu aberto, no meio da rua, com tudo espalhado, sem aquelas condições que na Europa dizem que temos que ter quando nós tocamos na comida ou vendemos produtos, na América Latina já se faz um bocadinho na rua, um bocadinho na loja que está por trás, e nós somos os infelizes que, para termos isso, temos que ir ao centro comercial, temos que ir ao supermercado, porque já chegamos a um mundo desenvolvido. A educação é, sem dúvida, uma esperança para muitas dessas crianças, para muitas dessas sociedades, para terem uma vida diferente. E para mim, expressar liberdade é dizer que eu tenho que, sem sobranceria, deixar toda a gente sonhar em ser feliz naquilo que quiser, desde que não prejudique os outros. É aquilo que eu acredito. E, de facto, a mudança pela educação, e aquilo que eu já ouvi hoje aqui, e não sou professor, não tenho esse background, sou tecnólogo, vindo das informáticas, também não vos quero falar de tecnologia, mas ouvi um professor, a quem reconheço um grande mérito, dizer que não pode censurar as tecnologias, eu também não posso censurar os métodos formais de educação. E sem dúvida que é um pouco também aquilo que eu vos queria transmitir aqui. Nós vivemos há mais de 200 anos num sistema formal de educação, um sistema que, desculpem a expressão, nos tratou como carneirinhos e que fomos todos habituados a um modelo que eu aprendi há 2 dias, noutro fórum onde estive, em que nós aprendemos num modelo just in case. Isto é, todos aprendemos o mesmo e, caso fosse necessário, o conhecimento tinha sido lá colocado à pressão. Não nos deixaram escolher com a liberdade que nós, se calhar, queríamos, não nos deixaram ter flexibilidade no modelo de aprendizagem, não nos deixaram interagir da forma como, se calhar, nós hoje gostaríamos de fazer. E, de facto, esse modelo fez sentido numa altura em que se estavam a preparar as pessoas para um conhecimento formatado. E de uma era industrial, nós chegamos a uma era do conhecimento que, de facto, produziu esse output, bem dizem alguns, até determinada altura, mal dizem outros. No fundo, nós temos que enfrentar esta realidade. O que é que nós hoje estamos à procura? Como é que nós podemos tirar partido de um outro modelo de aprendizagem? E é isso que eu acredito, que as tecnologias podem contribuir para um novo modelo de aprendizagem que liberta uma nova geração. E, à volta disso, hoje em dia fala-se muito dos digital natives. Quem são eles? São as crianças de diversas idades, os jovens, que já hoje praticam um modo de estar completamente diferente daquele que foi a minha geração. E hoje estes jovens são
jovens que praticam um just-in-time. Tudo para eles é uma ansiedade de obter, de consumir, de praticar, de criar, de partilhar. E são estas gerações que vão, sem dúvida nenhuma, e a mim me dão esperança, transformar algo no futuro. Eu fui praticante de sustentabilidade e já ouvimos falar disso. E, de facto, para mim a sustentabilidade é uma utopia. É acreditar que lá muito no fundo nós podemos ter uma vida sustentável. Muitas das variáveis hoje não são praticáveis, mas no fundo nós acreditamos, temos um sonho de que alguém pode vir um dia a transformar aquilo que nós temos. E estes jovens podem, de facto, fazer alguma diferença naquilo que vai ser o seu processo de aprendizagem. Os modelos de desenvolvimento intelectual, os modelos de raciocínio de uma criança hoje em dia, e quem tem filhos já observou isto sem dúvida, são muito diversos dos nossos. Respondem simultaneamente a múltiplos estímulos. Desenvolvem-se a velocidades completamente loucas comparadas com os nossos modelos anteriores. E nós temos que saber realmente potenciar isto. Uma lógica para nos caracterizar a nós, e eu incluo-me nesta geração, nós somos uns imigrantes digitais, que de facto temos que saber compreender estas crianças, dar-lhes espaço, mas fazer com que elas nos compreendam. Porque quando elas vierem para o mundo do trabalho daqui a 10, 15, 20 anos, há muita gente que se interroga se esta geração Facebook, redes sociais, algum dia vai ser eficiente, algum dia vai ser produtiva. Quando eles estiverem sentados no mercado de trabalho, o que é que eles vão produzir? Ou vão estar distraídos? Nós hoje temos que pensar que isto é bidirecional. Eles têm dúvidas, nós também temos dúvidas sobre eles. Mas, de facto, há aqui uma integração, há aqui um esforço de compreender as realidades que são importantes para uma geração que está em transição. E para nós, se quiserem, eu disse que não ia falar de Magalhães, mas vou-vos dar só um testemunho, o facto de nós termos uma distribuição em massa de tecnologia está a permitir já hoje em Portugal a muitas gerações em casa tomar contacto com uma realidade nova que não conheciam. O pai que vai ler o jornal na internet em vez de ler em papel porque descobriu que há outra forma de fazer o que ele estava habituado a fazer. Este tipo de experiência é importante para quando o Estado nos tira centros de apoio local para nós tratarmos das nossas papeladas e diz, agora façam online. O risco é nós excluirmos as pessoas num mundo desenvolvido por fatores tecnológicos e cada vez mais, ao contrário do que se fala de um digital divide. Uma das questões importantes é pensar que hoje um MBA ou um conhecimento formal em engenharia hoje já é dominado por muita gente. E se pensarem que por ano aparecem mais de 300 mil engenheiros na China e na Índia ou MBAs, isto hoje já pode ser tratado como um outsourcing. É um conhecimento formatado. Eu posso pegar num aluno de MBA ou num engenheiro que está na China e na Índia e custa um décimo do que custa no mundo ocidental e passar-lhe o trabalho porque eu tenho um output controlado. Um defensor de uma ideia diferente, falar de desenvolvimento do lado direito do cérebro, o estímulo que se calhar na escola formatada nós não temos, o pensamento criativo, a criação de valor pelas ideias, pela partilha, pela falta de preconceito, a ousadia de o colocar à discussão, são realmente contributos que esta nova geração pode trazer. E nós temos cada vez mais que valorizar esta perspectiva de desenvolvimento. A globalização. A tal dúvida sobre se estas crianças algum dia vão ser produtivas com os hábitos que têm de usar o telemóvel a toda a hora. A minha filha parece que tem o cérebro ligado aos colegas, porque tem que mandar 20 SMS em 10 minutos, porque estão sempre a mandar SMS uns aos outros. Não conseguem respirar sem sentir que estão ligados aos amigos. A lógica de desenvolvimento do lado direito do cérebro. Será que nós, num processo formal, temos sido treinados para lidar com a realidade que temos pela frente? A vida não é só a conta da matemática que tem que dar certo no fim. Se calhar também é um poema, é um despertar de uma emoção que nós temos que conseguir libertar. E então, quais são as competências que são necessárias para o mundo de hoje? E para o mundo da amanhã, ou daqui a 20 anos, ou daqui a 50 anos? De facto, nós hoje estamos já a produzir essa geração. Está-nos a passar pelo meio de nós. E é esse, no fundo, a integração que nós temos que procurar para desenvolver essas capacidades. A perspectiva das tecnologias, para vos maçar um bocadinho, é, no fundo, pegar numa metáfora de um GPS, em que nós temos que ter um conjunto de ferramentas, e disse o professor no painel anterior, de que não censura as tecnologias, eu também não censuro os métodos formais.
Hoje em dia nós não estamos a falar de nenhum projeto em lado nenhum no mundo onde eu atiro um computador para cima de uma criança e ela vai aprender melhor, vai trabalhar melhor, vai socializar melhor. Nada disso. Mais do que tudo, o que eu preciso é de saber que tenho que treinar os professores, dar-lhes conforto para eles abraçarem as tecnologias, não censurarem as tecnologias, estarem à vontade com as crianças. E o professor entra num novo modo. O professor vai mudar um pouco o seu perfil, a forma como conduz aquelas crianças. E é a integração dos processos normais, ditos normais, com as tecnologias que nós vamos poder produzir outros resultados. Eu quero que uma criança que vai plantar uma árvore mexa na terra, que se suje com a plasticina, que suje o colega do lado, porque tem que aprender a fazer isso. Tem que usar um lápis, tem que partir o bico do lápis, mas tem que aprender a usar as tecnologias, porque as tecnologias são de facto um acelerador para o processo de aprendizagem, mas também para o desenvolvimento da sociedade como um todo. As ferramentas, como eu dizia, colocam o professor num outro papel. E eu falo-vos de uma realidade, eu não vos estou a falar de um conceito de projeto, estou-vos a falar do que eu já vi pessoas a fazer. Fala-se de uma crise financeira, fala-se de uma depressão. Eu vou-vos dizer que tenho uma réstia de esperança que neste momento é caracterizada geograficamente. Os países da América Latina não pensam nada disso. Os países da América Latina não estão a viver nada disso, ao contrário do que nós vemos nas notícias. Nem tudo o que parece realmente é. Os países da América Latina estão avançados no modelo educativo, estão avançados nos resultados que recolhem desta minha profissão de integrar as tecnologias na educação. Já há escolas em que o professor passou de o único detentor do conhecimento, o único transmissor do conhecimento, para ser um tutor. E o que é que isto implica? Implica uma coisa que muitos podem duvidar, que é um fator de motivação tremendo. E eu vou-vos dar um exemplo. Um professor que passa a orientar as suas crianças, que pela tecnologia tem um instrumento que lhes dá autonomia, liberdade, capacidade de criação e de partilha. O professor desafia as crianças para um processo de pesquisa, de disseminação, de colocar à discussão com os seus pares, de criar consensos com o trabalho que faz, sozinho, em grupo, mas num ambiente integrado. O professor que tem 20 crianças, ou 30, ou 60, como em África, que tem acesso a este tipo de ferramentas, todos os dias quando vai para a escola, se pediu um trabalho para casa no dia anterior, o professor vai receber 20, 30, 60 perspectivas diferentes da forma de chegar a esse conhecimento. Porque nós hoje temos um mundo onde temos acesso a múltiplas fontes para conseguirmos fazer a nossa criação. Esse professor todos os dias é desafiado, porque todos os dias aquelas crianças vão-lhe trazer coisas novas, que ele nunca pensou, que não estavam na sebenta que ele usava todos os anos para dar as aulas. E esses professores com quem eu já falei transmitem exatamente esse fator de motivação. Eu hoje não sei o que vou ensinar. Eles hoje vão-me trazer os problemas deles, vão-me trazer a perspectiva deles. E eu vou ajudá-los a continuar. E entramos num modo em que as crianças têm um modelo individualizado de aprendizagem, que é o professor sabe o que tem que dar àquela criança em particular. Tem ferramentas para gerir o progresso daquela criança em particular. Mas sempre soube integrá-la em grupo, que era como os tratava anteriormente. E, portanto, o professor hoje tem uma nova vida e as crianças têm um outro estímulo para estarem na sala de aula. Eu queria vos dizer que o mundo não é cor-de-rosa e, de facto, nem toda a gente tem acesso à educação. E a educação é um pilar de desenvolvimento. Um pilar para aprender a ser carpinteiro, aprender a ser marceneiro e, se calhar, ter uma oportunidade para não morrer à fome num qualquer país em África. E então, para mim, isto é a única esperança que fica ao fundo do túnel, que é proporcionar o acesso à educação para todos. Podemos ir a um país em África e saber que as meninas não têm acesso à escola. Se calhar não vem nos jornais aqui todos os dias, mas há muitos países que nos parecem sérios e depois, ao falar com as pessoas, percebemos que, de facto, há uma exclusão social. Podemos chegar a sítios onde dizemos vamos fazer um projeto tecnológico fantástico, mas só podemos fazer na capital, porque só lá é que temos comunicações. Então, e os outros? Não têm direito a aprender da mesma forma? Não há alguma forma de lhes dar acesso à educação sem ter as mesmas condições? E é verdade, existem meios para o fazer. Portanto, o meu slide começou a cores, está a preto e branco nesta altura. Até para nós, o exemplo que eu vos dei dos pais que em casa hoje têm acesso a um computador. Nós vamos ter cada vez mais divisões segmentadas de exclusão digital. Cada vez mais.
Porque se alguns pais em casa não têm um filho que traz um computador com acesso a esta janela, ou se não querem saber do que o filho faz com aquela coisa nova que ele traz para lá, nós vamos ter dentro de um mundo que até tinha potencial de acesso às ferramentas, nós vamos ter pessoas que vão esbarrar nessa barreira e também não vão conseguir. E, como eu dizia, se calhar temos um órgão burocrático que pressupõe que essas pessoas já têm acesso à ferramenta. É quase o chip da matrícula ou a via verde que eu passei a ser obrigado a ter. É eu preencher o IRS lá em casa, se calhar daqui a 10 anos é só pela internet. E se eu não souber? Eu até estava num país que tem das maiores penetrações de banda larga e que tem custos de comunicações baixos. Mas isso está a acontecer já hoje. Já não é só um mundo cor-de-rosa, mesmo para quem tem acesso ao desenvolvimento. Acredito em que o que estou a fazer é ajudar a que as crianças possam realmente transformar o seu próprio mundo. Se calhar já não vai ser o meu, pode não chegar a tempo, mas vai ser o deles, vai ser dos filhos deles, das gerações que vierem a seguir. Pensar em temas tão abrangentes como os cuidados de higiene e saúde, que nos sítios mais deprimidos são a coisa mais elementar e que nós hoje damos de barato porque estamos felizmente num ambiente que já nos protege disso tudo. A necessidade traz-nos a energia para tomarmos as nossas ações e é um pouco aquilo que eu vejo por todo o mundo, a esperança de que pela educação as crianças, as suas famílias vão ter acesso a muito mais do que o processo formal de saber fazer a tabuada no final do dia. E é, no fundo, esta a minha jornada e aquilo em que eu acredito. O desafio é constante. Nós sabemos que somos seres expostos permanentemente a novos conhecimentos. Eu hoje mudei algumas coisas daquilo que eu vi na primeira parte. É aquilo que me estimula, é pensar que eu tenho novas coisas para fazer. Tenho que ouvir muito, tenho que ler muito para poder escrever, para poder falar. E isso, para mim, eu acho que é o facto de estarmos todos aqui, estarmos todos alerta e podemos comunicar até com quem está fora desta sessão presencial. Eu queria vos agradecer. Chegando ao final do meu tempo, voltar a pôr um slide a cores com palavras que me dizem muito, seja por estar aqui no TED em Aveiro, que é realmente uma experiência gratificante para mim, seja por ajudar crianças a aprender, ajudar as suas famílias a terem acesso a uma vida melhor. E vou-vos terminar como disse há pouco. Liberdade para mim é permitir que todos possam sonhar, ter uma vida melhor, desde que não comprometam os outros. Muito obrigado a todos.